Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Hoje, a pedido de várias pessoas, eu vou mostrar como que eu faço as minhas bacias de cimento padronizadas, né? Porque eu faço elas todas praticamente do mesmo tamanho, o máximo que eu consigo, assim, padronizar. Hoje eu não vou mostrar, eu não vou fazer a pintura, eu vou fazer apenas a bacia. A pintura é muito fácil. Essas flores aqui já tem vídeo no canal, como que eu pinto, né? Essa imitação de rosa aí que eu gosto de fazer, que é uma pintura sem ter que fazer risco, é a mão livre. Já tem vídeo no canal, caso você queira, eu vou deixar até na tela final. E vem comigo construir uma bacia de cimento. Eu uso, gente, essas coisas aqui, ó, uma coisinha de madeira, eu uso um pincel, depois vocês vão ver por que eu uso. E uma faquinha, gente, essa faquinha, ela não tem serra, ela parece uma espátula. Você pode usar aí qualquer coisa que você tiver, talvez até melhor que a minha. Eu uso aqui um caninho também que é para fazer os furos. Esse balde, gente, é um balde que vem com manteiga, ele é de 15 quilos. Eu uso essa tampa, esse balde eu uso para colocar o meu substrato, deixo tapadinho aqui, para manter o substrato úmido, porque eu gosto de plantar com ele úmido. Eu vou usar aqui a areia, eu já molhei a areia, uso essa coisa que eu fiz com tampa de pote de sorvete. Vou deixar a foto dela também para vocês, caso vocês queiram fazer uma bacia do tamanho da que eu faço. Isso aqui é simples, o desenho não importa tanto, só para poder modelar o vaso ele ficar tudo certinho. Aqui eu molhei essa areia, quanto mais areia você conseguir colocar na base. A base, gente, pode ser qualquer coisa do formato do vaso que você queira. Essa minha tampa, ela tem mais ou menos 30 centímetros. E aí, eu vou modelando a areia sobre ela. E até... Isso aqui já é praticamente o vaso, né? Depois que você faz essa parte aqui, o resto fica fácil. Aqui eu uso a minha gambiarrinha aqui para poder padronizar os meus vasos. Então, você vê que eu tô tirando, colocando, aonde falta areia eu coloco e aonde sobra eu tiro. Então, quando eu passo esse coisinha aqui, ó, eu já vou percebendo onde que tá faltando e aonde que tá sobrando. Vocês observar bem, vocês vão ver aí que tem momento quando eu passo ele, fica uma folga, ó, dá para passar um mosquito por baixo. Então, é nesse momento que eu completo de areia. Aí, eu tiro por cima, porque eu não quero uma bacia tão alta. Mas, se você quer apenas uma bacia, qualquer bacia, você não precisa preocupar com isso, não. Você pode fazer o modelo, né? A base embaixo, que é a tampa que eu coloquei, é o que vai garantir que você vai ter um vaso de espessura fina, tudo igual, né? Com a borda bem definida. E o resto, não. O resto, qualquer coisa que você passar assim, ó. Se você posiciona... Aqui eu tô usando a cerâmica, né? Pra poder fazer. Então, eu posiciono minha coisinha aqui. Minha coisinha. Aqui, gente, na cerâmica e vou rodando com a mão, porque eu não tenho mesa giratória. E aí, com isso, ele já vai ficando com as partes todas iguais. Não vai ficar com parte... com lateral maior que a outra. Então, se você fizer isso com qualquer coisa, até com a palito de picolé, você consegue um bom resultado. Esse pedaço de coisa de sorvete aqui é para poder eu padronizar minhas bacias. Então, eu uso só ela, mas pode usar qualquer coisa. Tá percebendo que tá folga? Aí, eu vou colocando mais areia. Eu tiro onde que tá sobrando e coloco onde está faltando. Então, essa parte aqui... talvez é a mais demorada, né? Porque até a gente modelar, deixar o vaso bem certinho. E aí tem esse trabalhinho, mas gente, nada que é bem gostoso fazer isso, fica modelando o vaso aqui na areia. Então a areia tem que estar úmida, não pode estar muito nem seca nem encharcada, né? Aí vocês verem que eu vou marcando é o tamanho da minha bacia, que eu quero do tamanho desse plástico que eu cortei. E aí, gente, isso aqui é bem simples mesmo. Como eu falei, não precisa ter um desenho de molde aqui para poder fazer isso. Você consegue fazer qualquer tipo de vaso usando essa técnica aí da areia. O importante é você sempre colocar uma base por baixo, que é isso que vai garantir que seu vaso vai ficar certinho. E aí, terminando aqui, olha, já tá bem
Já tá tudo certinho. E aí, depois eu vou passando ele só para poder acomodar a areia. Eu deixo ela bem assim, lisinha, né? Para na hora que passar o cimento, ela não atrapalhar. Então, isso aqui também é na hora que a gente vai fazendo, é que a gente percebe, né? Aí eu vou passando ela assim de ladinho para poder ela ficar bem lisinha. E aí já fica pronto a base do vaso. Quanto mais areia colocar, mais bojo a bacia vai ter. Essa parte aqui, gente, eu tento fazer uma borda de pelo menos, no máximo, 1 centímetro. Não convém fazer com menos também, para não ficar tão frágil, né? Então, 1 centímetro para mim é o que tem dado certo aqui. Minhas bacias duram bastante. Até cai, já caiu uma e não quebrou. Então, isso aqui é que vai definir a base do seu vaso. Para massa, eu coloco uma vasilhinha dessa de 500 gramas de margarina, de cimento e 2 de areia. E aí eu faço, pode até fazer com mais, né? 3 por 1, 3 de areia e 1 de cimento, mas eu prefiro fazer 2 de areia e 1 de cimento. Isso também vai depender do tamanho que será o seu vaso. Então, não se apegue a tamanho. O seu molde de areia, você vai fazer da forma que você quiser. E à medida que for acabando a massa, você vai fazendo outra, né? Você só precisa saber que é 1 de cimento, 2 de areia. Depende aí da medida que você vai usar. E aí, gente, a massa fica assim, um pouco molenga. E é só... Agora, essa parte, gente, não tem trabalho nenhum. É só aplicar ela, cobrindo todo esse molde de areia. Você não precisa preocupar, porque a beiradinha lá embaixo é que vai definir a espessura. Então, à medida que a gente vai cobrindo, a gente vai percebendo que tá ficando com a quantidade de massa tudo igual. Então, isso aqui não tem erro. Tem que ficar rente com a base. E aquele espacinho é justamente para poder ficar aí a borda da bacia e para a bacia não ficar tipo uma casca de ovo tão fina. Então, aí eu já tenho certeza que eu estou fazendo uma camada de pelo menos 1 centímetro. No final, eu vou medir e vou mostrar para vocês como que ficou. Fica uma bacia bem forte. Basta aí fazer a cura. Eu vou mostrar como que faz a cura também. E aí dá muito certo essa bacia, gente. Aqui eu demora um pouquinho, né? Porque tem que fazer mais devagar, como eu tô usando uma faquinha. Então, pra mim demora mais, mas se você tiver uma espátula, tipo aquelas de bolo, você vai fazer isso com mais rapidez. Eu já tô acostumada a fazer, eu faço sem pressa. E quanto mais você deixar ela tempo aqui nessa bacia, aqui nessa areia, mais ela já vai curando o cimento. Eu tiro com 24 horas, mas dá pra tirar com até 12 horas, só que aí tem que ter muito cuidado. Eu dou um conselho que se você não tiver experiência, é melhor tirar com 24 horas ou mais. Às vezes, eu deixo aqui, quando eu tô sem pressa da bacia, eu deixo secar aqui mesmo. E aí, quando seca, já tá pronta a bacia. Mas, se você tirar com 24 horas, aí você vai ter que fazer a cura dela na água. Aqui, ó, eu tô marcando para poder saber o centro, onde que eu vou colocar os pezinhos. Então, aqui, ó, eu encosto o moldezinho na cerâmica e levo ele até o final para saber onde que eu vou fazer o fundo, colocar os pezinhos, porque senão corre o risco de colocar o pé um pouco assim fora do lugar, né? Essa massa, gente, sobra um pouco, né? Aí eu coloco aqui que é para poder grudar os pezinhos, então, porque não tem como colar eles sem colocar uma massa assim por cima. Porque os pezinhos já estão prontos, né? Vou mostrar como é que faço também. Mas você pode usar qualquer coisa para fazer os pezinhos. Eu uso também tampa de caixa de leite, mas como eu tô sem agora, então eu faço os pezinhos. Toda vez que eu mexo com cimento, sobra um restinho de massa, eu já faço os pezinhos e já deixo pronto. E aí, quando eu faço uma bacia, eu já tenho para aplicar. Os pezinhos eu não ligo em padronizar, não. Eu faço qualquer um que tiver no momento, qualquer coisa, ou tampinha, ou no caso de cimento mesmo, ou qualquer bolinha de cimento. E aí, sobrou um restinho aqui, eu já vou colocar aqui para fazer os pezinhos. Essa bandejinha, gente, é aquela que a gente compra em fast food com brigadeiro. É uma forminha para transportar brigadeiro. E aí eu tô usando ela há muito tempo para poder fazer os pezinhos. Então, sempre que sobra um pouquinho de massa, eu já faço
e deixa aqui. Depois é só usar. Aí depois que seca, eles ficam assim. E na hora de usar, a gente precisa umedecer ele. Então, eu jogo ele dentro do copo com água. E aí, agora é só posicionar. Então, agora eu já sei onde que fica o centro da bacia. Eu vou posicionando ele aqui, ó. Ele precisa afundar um pouquinho para grudar depois, né? Porque se você só posicionar, deixar em cima, é por isso que a gente precisa pôr a massinha. E aí, com essa coisa que eu usei para poder mexer a massa, eu já uso ela aí para me ajudar aqui a colocar eles bem certinho. Pode usar qualquer coisa aí para te auxiliar para fazer os pezinhos bem certinho. E se ficar depois, gente, fora do nível, é só dar uma lixada nele quando estiver bem seco, que aí fica no prumo. Mas aí, como eu não faço com nível, eu uso isso aqui, ó, a mesma vasilha que eu usei para fazer a massa, eu ponho um pouquinho de água e ponho em cima, e aí eu vou controlando. Enquanto eu vejo que a água tá ficando torta aqui no fundo, eu vejo que tá torto, então eu vou acertando, e quando a água para no meio, aí eu vejo que os pezinhos estão certos. Aí agora é só retirar e acertar ele para poder, essa massa que eu coloquei, né, para ficar tudo certinho. Eu nunca consigo fazer para ficar bem lisinho, gente, mas eu tento fazer da melhor forma. Aqui eu estou colocando um cimento em pó, eu vou peneirando para ele pegar na bacia inteira. Isso aqui serve para poder ficar mais forte, grudar mais esses pezinhos. Aí eu jogo uma aguinha e também para deixar a bacia bem lisinha. Mas, como eu disse, é coisa que eu não consigo. Aí eu faço assim, ó, passo o meu moldezinho, vou passando ele, e aí onde que ele passa fica lisinho. Mas você pode usar também uma esponja para poder fazer esse acabamento, para não ter que ficar marca aí de pincel. Gente, depois do molde pronto, de areia pronto, o resto é a criatividade. Então, só fazendo é que a gente vê que é fácil. Tem que tentar. Aí aqui, ó, vou limpando, né? Não pode deixar a cerâmica cheia de cimento, porque depois que seca não sai mais. Aquele caninho que eu uso para poder fazer os furos, eu vou rodando ele para poder cortar. E aí já fica o furo. Mas caso você não tenha, você pode pegar uma faquinha e ir fazendo aí os buraquinhos com ela, enquanto a massa está assim fresca. Eu gosto de fazer 4 para, né, na época de chuva. E como eu falei, eu já tenho esse vídeo no canal, mas um dos detalhes é que antes eu fazia um furo só. E eu percebi que fazendo mais furos fica melhor, porque aí na época de chuva não tem problema nenhum aí de parar água. Aqui eu limpo bem limpinho, ó, com a esponja, vou molhando e vou limpando. A cerâmica tá feia assim, mas não pode deixar nenhum resíduo de cimento, porque senão depois fica difícil, né, fazer novamente aí a bacia. E eu faço sempre que eu posso, eu faço uma bacia, né, porque minha pretensão é pôr as suculentas todas nelas. E, gente, depois de 24 horas é hora de retirar. Mas pode deixar quanto quiser, pode deixar, como eu falei, pode deixar até a areia secar, que fica melhor ainda, a bacia fica mais forte. Quando está molhado assim, ó, na hora de manusear, tem que ter bastante cuidado, porque o cimento, antes da cura, ele fica muito frágil. Qualquer coisa de cimento fica frágil, gente. E aí eu tiro e deixo secar e depois eu faço a cura para poder ficar uma bacia bem forte mesmo. Fica como se fosse um ferro de tão forte. E aí eu retiro aqui toda essa areia com cuidado, né? Porque neste momento qualquer desbarrão aqui pode quebrar e ficar feio, né? Aí eu tirei tudo com cuidado. Se ela tivesse bem seca, eu já poderia lavar essa areia. Mas como não tá tão seca, então eu não posso jogar água aqui agora. Aí, gente, para dar um bom acabamento, eu vou pôr esse papel aqui, ó, para não ficar caindo resíduo de cimento aqui na cerâmica, porque ela já está limpa. E aí, eu vou medir aqui para vocês verem o tamanho, ó. Deu aqui de borda mais ou menos 1 centímetro, gente, eu acho que foi 1 centímetro mesmo, né? Eu nem marquei, fui no olhômetro. E aqui de profundidade é uma bacia de... Ai, não vai dar para mostrar aqui, gente, o celular tá longe. 13 centímetros, gente. Todas as minhas bacias têm 13 centímetros por causa daquele aparelhinho, aquele moldezinho vermelho lá que eu uso. Então, eu faço ela com 13 centímetros. E assim, aproximadamente, falta um pouquinho, mas redondo para 30 centímetros.
E aí eu vou fazer uma meleca aqui de cimento, fica na consistência assim de uma cola branca. É para poder passar e fazer o acabamento por dentro. Isso também deixa a bacia mais forte. E também, ao invés de eu ter que lavar essa areia, né? Eu passo aí a nata de cimento, a gente chama de nata de cimento. E aí coloca, vai passando e ela fica bem lisinha aí por dentro, tapa alguns buraquinhos que ficam, né? Às vezes a massa fica com alguns buracos, como se fossem uns buraquinhos onde ele não adere direito. E aí, aqui, ó, já tá pronta, já passei tudo. Nesse momento aqui, ela vai ficar na sombra até secar. E aí, depois que ela seca, esse primeiro processo aqui, é que vai pra cura. A cura, gente, é pro cimento ficar forte. E demora um pouquinho. O meu irmão disse que demora, acho que até uma semana. Mas eu faço a cura só por 3 dias, porque é algo, né, simples. É um vaso só, não é uma casa. Aí, aqui, ó, ela já está seca, né? Essa aqui é outra que está seca, que eu tô mostrando pra vocês. Então, quando ela tiver assim, ó, toda... a gente percebe que já secou totalmente. Aí, eu vou colocar ela, deixo numa bacia de água ou dentro de um tanque cheia de água. Eu deixo por 3 dias antes de fazer a pintura. Mas, se você já quiser, já nesse estágio aqui fazer a pintura, já pode. E aí, gente, aqui eu já tenho ela aqui pintada. Eu não vou pintar com vocês, mas eu vou falar como que eu pinto. Aqui por dentro não tem necessidade de pintar, é porque eu vou limpando o pincel. Então, cada vez que eu vou limpar o pincel, eu passo ele por dentro aqui. E aí, acaba ficando, no final, já fica pintado. A tinta que eu uso é tinta de parede de casa, para a parte externa, não é para a parte interna, aquela que aguenta mais chuva. Mas você pode usar qualquer tinta, menos tinta guache e tinta de tecido, não funciona. Pode usar esmalte sintético, à base de água, à base de solvente, qualquer coisa. E aí, é só passar, se você quiser passar um fundo branco, uma tinta branca primeiro, antes de passar colorida, fica melhor ainda. Mas eu já passo o que eu tenho direto, se tiver tinta azul, eu já passo direto. Se tiver, esse aqui é uma tinta vermelha, passei direto. E as flores, como eu falei, tem vídeo aí no canal, como foi que eu fiz. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar no final desse vídeo, na tela final. Mas é muito simples, você pode pintar também com tinta spray, que fica ótimo. O verniz que eu indico também é o verniz spray, que fica muito fácil. E agora eu vou falar as pessoas que pediram aí para poder eu fazer essa bacia, enquanto vocês verem a suculenta nas bacias, como que elas gostam aí das bacias. Então, quem pediu para eu fazer esse vídeo foi Irene Ribeiro, Sidneia Pereira, canal Nelson Ferramentas, Julice Gonçalves, Jane Souza, Lúcia Costa, Elzimar, Eliane Bernask, CH no final não sei como pronuncia, e Laudiceia. Essas pessoas me pediram para fazer esse vídeo, então, muito obrigada a todos vocês que pediram para fazer o vídeo, vocês que estão aqui comigo até agora, que assistiram, e vocês que vão fazer essas bacias, porque vocês vão amar, e eu tenho certeza que vão ficar perfeitas. Vocês vão conseguir, porque é muito simples, ela fica super slim, muito simples de fazer, leve e forte, gente. Lembrando que todo o segredo para fazer essa bacia está na base que você coloca por baixo e no molde de areia, o monte de areia que você coloca por cima. O resto, gente, são detalhes. E eu vou ficando por aqui, eu vou deixar aqui o vídeo, só você clicar na fotinha que tá aparecendo sobre a pintura de flores. E também eu vou deixar aqui uma fotinha do molde que eu usei para fazer o vaso. Espero que goste. Tchau, tchau e até mais.